Beleza? Pode começar? Bem, vamos dar início então à nossa escola bíblica dominical. Você que está nos acompanhando aí de casa, pelo Zoom ou pelo YouTube, mais uma vez, que bom estarmos juntos, e vocês aqui também que estão presentes. Nós estamos falando sobre grandes lições da Bíblia. E nós estamos lendo algumas histórias no Velho Testamento, no livro de Gênesis, trazendo alguns paralelos no Novo Testamento e fazendo aplicações para a nossa vida hoje. E a Bíblia realmente tem grandes lições. Nós vimos, que Deus criou o homem em ascensão, deu muitas bênçãos para o homem. Semana passada nós terminamos de ver sobre a queda do homem, o que o pecado fez na vida do homem e quais foram os resultados, Saiu da presença de Deus, que hoje não é diferente. Também quando nós tomamos decisões que são decisões erradas, diante daquilo que Deus espera de nós, nós também, cada vez mais, vamos nos afastando de Deus. E hoje, nós vamos continuar nesse mesmo pensamento do que Deus espera de nós e o que Deus tem feito para a humanidade até hoje, com relação ao que a humanidade está fazendo, vamos dizer assim. Então, hoje nós vamos falar sobre o recomeço pela obediência. Tá? Nós vimos que o homem, então, teve uma queda terrível, e hoje nós vamos falar sobre o recomeço através da obediência. Para isso nós vamos ler lá no Gênesis capítulo 6, uma história que é muito nova para todos vocês aqui. Acredito que ninguém nunca leu essa história sobre a Arca de Noé. Eu acredito que é a primeira vez que vocês estão ouvindo, e vocês vão ficar encantados com essa história. Encantados vocês vão ficar, mas não é a primeira vez que vocês estão ouvindo. Mas enfim, grandes lições. E aqui fala sobre o recomeço pela obediência. Então, Gênesis capítulo 6, tá? Nós vamos ler aí, vamos começar a leitura no versículo 5. Vamos no versículo 5 até o versículo 7, por enquanto. Capítulo 5 até o versículo 7. Quem poderia ler aí? Por favor, você que está de casa, vamos fazer o seguinte, você que está em casa, por favor, abra seu microfone, faça a leitura, que aí a gente já vai fazendo o teste, ver se está tudo funcionando com os irmãos que estão de casa aí. Gênesis capítulo 6, de 5 a 7. Bom dia, irmãos. Bom dia, Leila. Gênesis 6, de 5 a 7. Isso. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração eram sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, e os pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de tê-los feito. Obrigado, Leila. Bem, quando lemos aqui Deus dizendo, que Ele se arrependeu de ter criado o homem, alguém me ajuda aí? Por que Deus arrependeu? Deus se arrepende de alguma coisa? É igual o homem que para se arrepender de alguma coisa? Me ajudem aí, vocês estão de casa. O que significa esse arrependeu de ter feito o homem? Porque o ser humano é assim, faz as coisas, às vezes arrepende, Será que Deus é assim também? E aí? Me ajudem aí. Vamos entender esse arrependeu aqui. Tem um microfone aqui, que se você quiser falar aqui, o Murilo está com o microfone. Me ajudem aí.
Por que se arrependeu aqui? Por causa da perversidade. Ok. Alguém mais? Olha lá. Vai lá, Johnny. Ele se entristeceu com as atitudes dos seres humanos, ele se sentiu profundamente triste. Né? Ótimo. Alguém tem na sua versão da palavra de Deus aí, neste texto, no versículo 6, nessa palavra arrependeu-se. Alguém tem alguma outra palavra aí, numa versão da João Ferreira, alguma coisa assim? Você que está de casa aí, tem Gênesis 6:6. A palavra arrependeu, tem alguma outra palavra aí? Entristeceu-se. Nós temos muitas palavras, né? A língua portuguesa é cheia de, vamos dizer assim, a gente fica até meio maluco, né? Com tantas coisas que tem na língua portuguesa. Sinônimos. Oi, quem está falando aí? Sinônimos. Sinônimos, exatamente. Então, por exemplo, se alguém chega para você e fala assim para você, você gosta de manga? O que você responde para ele? Por quê? Por que você gosta de manga? Experimentei. Já experimentou? É gostosa? Eu não gosto. Não, a manga, se você coloca ela na boca, ela embucha. Você não consegue nem engolir. Pega para você ver um pedaço da manga. Pega um pedaço da manga. Então, a palavra de Deus, né, tem muitas palavras, né, que tem sinônimo. Então, você tem que entender o contexto para saber do que está falando. Às vezes está falando de manga, mas não é a fruta. Está falando de manga de camisa. Então, essa palavra entristeceu-se aqui, essa palavra arrependeu-se. Então, se você vai... Nós temos um conceito de arrependimento, alguém fez alguma coisa errada. Gil? Vou falar aqui do versículo 6, na linguagem de hoje. Sim, boa. Deixa eu procurar aqui, que já sumiu. Ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado que disse: vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei, e também todos os animais e os seres que se arrastam pelo chão e as ervas, pois estou muito triste porque os criei. Exatamente. Então, nós temos o conceito de arrepender, a pessoa se arrependeu porque fez alguma coisa errada. Não é esse o conceito que nós temos de arrependimento? Ou a pessoa está arrependida porque fez coisa errada. Mas, na verdade, a palavra arrependeu significa também uma tristeza profunda pela receptividade que ela está tendo de algo, como Deus. Deus não se arrependeu do homem porque fez o homem errado. Deus criou o homem à imagem e semelhança dele. Agora, a atitude do homem, porque Deus deu o livre-arbítrio a ele, a atitude dele refletiu em Deus uma tristeza tão profunda. E a palavra que fala arrependeu, mas no sentido da profunda tristeza. Cortou-lhe o coração. Bruno? Eu sempre também via arrepender como mudança de rota. Sim. A palavra arrepender significa mudar a rota. Exatamente. Não significa que tem alguma coisa errada, né, que é o que você Sim. mencionou. Mas se a gente olhar como mudança de rota, na verdade era um plano X que depois você pode mudar para um plano Y. Não significa que aquele plano era errado, significa que por algum motivo foi, e o motivo foi por conta da atitude do homem, né? Então, arrepender e mudando de... Pelo menos fica claro para mim aqui, a mudança de rota fica fácil de entender. Sim. Essa mudança de planos do Senhor por conta da atitude do homem. Ótimo, obrigado, Bruno. Bem, então nós estamos... Alisson. Oi, Leila, pode falar. Oi. Eu percebo assim que quando nós, seres humanos, nos arrependemos de algo porque nós não sabemos o futuro.
Então, se acontece uma coisa diferente, quando a gente se arrepende, a gente fala assim, poxa, se eu soubesse como seria, eu faria diferente. Ou seja, nós não sabemos o futuro, por isso nos arrependemos de algo. E Deus não é assim, porque Deus sabe o futuro, Deus sabe todas as coisas. Uhum. Então também fica fácil entender que não se trata de um arrependimento, porque Deus ele sabe o futuro, diferente de nós. Ótimo, obrigado, Leila. Bem, então, essa decisão que Deus tomou aqui, versículo 7, foi uma decisão dura, uma decisão pesada, né? Uma decisão forte. Imagina, farei desaparecer da face da terra, né, o homem que criei. É uma decisão dura. É uma decisão dura. Bem, vamos encontrar aqui, nesse texto que foi lido, quais foram os elementos que nós vamos encontrar aqui, que fez com que Deus tomasse essa decisão dura. Quais foram os elementos, o que tem aqui no texto, que fez com que Deus tomasse essa decisão? Versículos 5 a 7, tá? Olha lá, né? Os pensamentos do coração do homem era sempre e somente para o mal. O que mais? O que mais tem aqui no texto? Alisson, bom dia. Bom dia, Paulo. A perversidade. A perversidade. A perversidade do homem havia aumentado tanto que fez com que Deus tomasse essa decisão também. E o que mais? Vamos ler os versículos 11 e 12 e vamos encontrar mais alguns elementos aqui. Quem pode ler os versículos 11 e 12? Edmar, você vai ler aqui para nós. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheio de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. Agora encontramos mais alguns elementos aqui que fez com que Deus tomasse essa decisão. Quais são? Violência, né? Aos olhos de Deus, a terra estava cheia de violência. O que mais? Má conduta, a má conduta do homem. O que mais? Então, quer dizer, Deus já nem existia mais para ele, não tinha mais a obediência, entendeu? Sim. Não estava seguindo realmente a palavra, a forma que Deus tinha criado o mundo. Sim. Para que servia a criação dele? Sim. Né? Então, cada um estava se virando da forma que queria e vivendo a forma da bagunça. Sim. Né? Sim. Vivendo conforme está aqui, né? Todo mundo tinha se corrompido, né? Sim. Não pensava mais no bem, não pensava mais no amor, só pensava em maldade. Ótimo, Dailton, obrigado. E tinha, né, Deus como modelo, né? Mas o homem, então, corrompeu a sua conduta. O homem tornou-se violento, a terra cheia de violência. Alisson, Imagine, Paulo, pode falar, Paulo. No versículo 5, no finalzinho do 5, diz que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração eram sempre e somente para o mal. Quer dizer,
o que era bom mudou tudo para maldade, né? Acabou-se o bem, acabou-se as coisas boas, né? Sim. Obrigado, Paulo. Chama a atenção, né? O versículo 5 aqui é totalmente oposto daquilo que nós ouvimos hoje na palavra de Deus em Colossenses capítulo 3, né? Mantenha o pensamento nas coisas do alto. Aqui o pensamento do homem, toda a inclinação dos pensamentos, imagina, tudo que ele pensava não prestava. Toda a inclinação. Imagina, uma coisa está aqui, pendia só para o mal. Pendia só para o mal. Tudo que passava na mente dele era para o mal. Imagine Deus vendo tudo isso. Aí Deus fala, não, chega. Vamos parar por aqui. Vamos parar por aqui. Né? E aí, Deus então toma essa decisão dura. Farei desaparecer da terra o homem que criei. Bem, passou-se o tempo, daqui a pouquinho, depois nós vamos falar, não vai dar tempo hoje, mas nós vamos continuar aqui pegando lições aqui do processo, mas nós vamos ficar aqui hoje para fazer um paralelo no Novo Testamento e a gente trazer para os nossos dias. Será que a sociedade, depois que Jesus passou por essa terra, naquele tempo ainda, será que a sociedade naquela época melhorou? Pessoas que viram o Senhor. Vamos para Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Eu vou pedir a alguém aqui, presencial, leia para nós, do versículo 18 até o 25. Alguém aqui presente, leia, olha lá, o Joe lá. Do 18 ao 25. Depois alguém aí de casa, por favor, leia do 26 até o versículo 32. Tá? Romanos capítulo 1, versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela justiça. Pois o que Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois Deus, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagem feita segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaro, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Alguém agora de casa, por favor, até o 32. O Murilo não vai levar o microfone até aí não, mas você pode só clicar aí e abrir o seu microfone. Quem aí de casa pode fazer para nós a leitura? Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza,
Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Então, estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Parece que estava lendo Gênesis capítulo 6, né? Obrigado, Paulo. Parece que estava lendo Gênesis capítulo 6, versículo 5 em diante, né? Na época, né, dos apóstolos, Jesus tinha acabado de ensinar aquelas pessoas, ele mesmo como exemplo. E olha como é que estava a terra naquela época. Na época em que o Senhor Jesus passou, ensinou, treinou homens. E como é que estava? Olha lá o versículo 21. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram fúteis. E o coração insensato dele obscureceu-se. Versículo 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele, Deus, os entregou a uma disposição mental reprovável para praticar o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda a injustiça, maldade, ganância, depravação. Está cheio de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem, e aí vai. É idêntico na época em que Deus tomou a decisão e disse: vou eliminar. Por isso que a gente tem que ter temor a Deus. A gente tem que ter temor ao nosso Deus. O versículo 18 começa dizendo que a ira de Deus é revelada dos céus. Em outras passagens, a palavra de Deus diz que a ira de Deus paira sobre a humanidade. Não vamos pensar, todos nós, claro que nós cristãos, nós não temos esses pensamentos, e às vezes, se alguém tiver, vamos tirar. Porque tem muitas pessoas pintando um quadro, quando fala pintando em quadro, é colocando uma imagem na sua cabeça de um Deus que só está ali para servir a gente na hora que a gente precisa. Não faz nada de ruim para a gente. Não faz mesmo. Ele só faz coisa boa para nós. Até eliminar o que não presta, isso é coisa boa. Né? Até eliminar o que não presta é coisa boa. E a ira de Deus paira contra toda impiedade e injustiça dos homens. Está escrito aqui que vai chegar um dia que a justiça de Deus vai ser feita. E a terra vai ser destruída de novo, diz a palavra de Deus. Ela vai ser destruída de novo. Não pela água, mas pelo fogo.
Bem, então nós estamos vendo isso aqui, por volta do 1º século, como é que as pessoas estavam vivendo. Passaram-se 2000 anos, e a coisa agora consertou. Né? Agora aprendeu, porque não conseguiram aprender com Jesus. Aí os apóstolos vieram e fizeram um milagre maior do que Jesus. Agora está tudo bem, né? Agora está tudo certo. Não tem mais injustiça, maldade, ganância, depravação. Não tem mais inveja, homicídio. Quantos dias que você não vê nada no jornal que não tem nem mais um homicídio? Rivalidade? De jeito nenhum. Engano, malícia. Filhos desobedientes aos pais? Que isso? Onde vocês viram isso? Isso aqui era coisa do passado. É um espelho da humanidade. Não é? Infelizmente. E como é que Deus está vendo a humanidade hoje? Corta o coração de Deus. Corta o coração de Deus. Imagina a tristeza de Deus. Da mesma forma lá, uma tristeza profunda. É como nós. Criamos os nossos filhos, daí a pouquinho a gente vê eles desgovernados. Mas não porque não tem governo, porque decidiram ficar desgovernados. Não é? A vontade da gente é o que é? Primeiro o coração fica cortado, a tristeza, né? Mas ao mesmo tempo dá vontade de pegar, na minha época, igual eu falava, vou pegar o currião, vou dar um trato nesse moleque. Né? Porque a primeira coisa que vem é a tristeza, né? A tristeza, aquela tristeza. Mas depois já dá aquela vontade de dar aqueles beliscões que meu pai fazia. Meu pai fazia assim com a língua, dobrava a língua, onde pegava os 2 dedinhos dele aqui no braço da gente, ele levava a gente onde queria. É igual aqueles touros, né, que eles colocam aquelas argolas no focinho dele. Então o menino leva o touro onde que quer, né? Papai com aquele beliscão dele levava. Né? Hoje em dia não pode nem fazer isso mais, porque é um perigo danado. Mas enfim. Então, Deus, a tristeza de Deus olhando para a humanidade hoje. Então o que nós estamos vendo? Grandes lições da palavra de Deus. Então nós estamos vendo um reflexo da humanidade, na época em que Deus tomou a decisão de eliminar tudo. Eliminou, semana que vem nós vamos continuar sobre isso. A terra repovoou, passou-se centenas de anos, nós encontramos agora, no 1º século, as pessoas vivendo, talvez até pior do que quando Deus encontrou lá em Gênesis capítulo 5, capítulo 6. Talvez até pior, né, a humanidade aqui. Versículo 27. Da mesma forma, os homens também abandonaram as suas relações naturais com as mulheres, se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Agora o versículo 28 é a chave. Por que acontece tudo isso? E o Adailton tocou nesse ponto aqui, falando sobre, né, não olharam para Deus. Então, o desprezo pelo conhecimento de Deus, como diz o versículo 28, né, quando despreza quem é Deus, quando há um desprezo sobre quem é Deus, nunca vai aprender as coisas que Deus quer que nós possamos aprender para nos livrar disso aqui. Porque é somente através do conhecimento do autor da vida, aquele que nos fez a imagem e a semelhança dele. Então Deus, ele é a fonte a fonte para conhecermos tudo que é o contrário disso aqui. Porque nós nascemos da carne, Evangelho de João, nós nascemos da carne. Nós precisamos nascer do Espírito para podermos então ter essa transformação, porque se nós não tivermos a carne, gente, essa carne aqui, ó, isso é um problema sério aqui nessa terra. Isso é um problema sério.
Porque é ela que, né, traz Tiago, capítulo 1, vai falando como é que é o processo, o desejo, e vai crescendo, e dali vai. Então, semana que vem nós vamos continuar. Quem nasce da carne é carne. Por isso que precisa nascer do Espírito, né, para aprender as coisas do Espírito. Então, nós estamos vendo o que Deus fez aqui naquela época, lá em Noé. Agora, em 2 Pedro capítulo 3, nós vamos terminar hoje por aqui. 2 Pedro capítulo 3. 2 Pedro capítulo 3. Eu vou ler aqui a partir do versículo 1, tá? Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 1. Preste bem atenção nessa passagem, porque ela está bem ligada à sentença de Deus para os nossos dias. Quando eu falo nossos dias, para os dias atuais, que nós não sabemos se é daqui 1 hora, daqui 5 minutos, se é daqui 2 dias, 2 semanas, 1 ano, mas essa aqui é a sentença de Deus agora para a nossa geração. Presta atenção, capítulo 3. Amados, esta agora é a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. É o que nós vimos em Romanos capítulo 1. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esqueceram. Por que as pessoas hoje estão violentas, paixões, engano, mentira? Por quê? Porque se esqueceram. Olha lá, versículo 5. Se esqueceram de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem os céus e a terra, e esta formada da água e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído, pela mesma palavra. Ou seja, da mesma forma que Deus disse lá em Gênesis capítulo 6, aquela palavra que Deus diz: farei desaparecer da face da terra o homem que fiz. Por esta mesma palavra, versículo 7, os céus e a terra que agora existem serão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo, para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julga alguns. Ao contrário, é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça. A bondade de Deus ali, ó. Mas Ele está pairando a qualquer momento. E que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Ok. Visto que tudo assim será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vou fazer a pergunta, não vou terminar de ler o versículo, porque vai ser semana que vem. Que tipo de pessoa que Deus procurou lá, em Gênesis capítulo 6? Que tipo de pessoas que Deus procurou lá, para acabar com a humanidade, mas preservar algumas pessoas? Que tipo de pessoas eram elas? É o que nós vamos aprender semana que vem. Que Deus nos abençoe. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Você de casa? Murilo? Eu queria falar sobre o que você disse com relação a aquele. Eu vejo como uma cegueira espiritual, porque hoje em dia, que nem você falou, as pessoas elas veem Deus como Deus bondoso. Eles só veem a parte de Deus, a parte que cada um tem que fazer, ela simplesmente ela deixa embaixo do tapete, né? Sim. Até você comentou agora, fugiu da mente. Mas enfim, o que eu queria comentar basicamente era isso. Uhum. Deus, Ele quer que a gente faça a nossa parte, mas
as pessoas não veem mais isso. Sim. Isso daí, infelizmente, foi esquecido. E muitas, ou algumas, né? Acho que muitas denominações, elas falam sobre o Deus amoroso, sobre o amor, aquilo, o dom maior de Deus. Só que, mais uma vez, elas esquecem a parte que tem que ser feita de cada um. Eles só veem aquilo que Deus entrega. Sim. Não veem aquilo que tem que ser feito, que tem que partir de nós. Exatamente. Né? Obrigado, Murilo. Alguém de casa quer fazer o seu comentário? Paulo. Se não me engano, Moisés não mostrou para o povo as coisas boas que o Senhor dava para ele e também a punição. Ô Paulo, fala um pouquinho mais alto, passou uma moto aqui, nós não conseguimos ouvir, entender. Moisés, antes de morrer, não mostrou para o povo as bênçãos do Senhor para o povo, mas também mostrou para o povo que Deus também ia punir eles. Bênçãos e maldições, não é isso? Isso, Deuteronômio, né? Isso, obrigado. Deuteronômio, é isso mesmo. Fazer uma ilustração. É fraquinha, né? Mas só para a gente entender. Sobre o que o Murilo falou. Hoje em dia, as crianças se pegar um pé de frango na mão, prontinho, eu gosto de pé de galinha, cozido, eu cozinho panelada lá em casa. Mas a Giovana, a Nívia, a fundo, o Matheus já não gosta mesmo. A Giovana... Mas tem muita criança, hoje se pegar um pé de frango na mão para comer, sai correndo, acha que aquilo é um... Porque é acostumado a comer só filezinho, contracoxa, filé de contracoxa e filé do peito de frango. Né? Costela, esses negócios, não pode dar isso para menino, não, que faz mal. Então, tem que ensinar as coisas boas, mas existe também as coisas, tem um osso para roer, né? Vamos dizer assim. Então, as coisas de Deus é bom, maravilhoso, bondoso, misericordioso, tudo, mas temos a nossa responsabilidade com Ele, porque senão Ele vai mostrar também a sua ira. Está tudo escrito nas Escrituras, só não enxerga quem não quer. É igual o frango. Tem pé, tem costela, tem tudo, mas tem gente que só quer enxergar o peito e a contracoxa. Gente, vamos orar e agradecer a Deus e vamos terminar hoje. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por sua misericórdia. Obrigado, Senhor, por ter nos criado. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade, através de Jesus, através do seu Santo Espírito, de sermos pessoas renovadas, regeneradas, neste mundo em que nós estamos vendo, que está da mesma forma como naquela época em que o Senhor destruiu essa terra. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá e que nós possamos, durante essa semana, todos os momentos da nossa vida, contemplar a glória do Senhor e sermos transformados pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Ótima semana para todos, mamães, mais uma vez, parabéns, que Deus abençoe o dia, o almoço, a confraternização. Vão na paz de Jesus, todos nós.